Meu nome é Tessa Ward. Eu tinha 32 anos e trabalhava como intérprete de língua americana de sinais. Minhas mãos eram a minha ferramenta mais importante, porque era através delas que eu construía minha carreira e ajudava outras pessoas a se comunicarem. Por isso, ver a radiografia no monitor da emergência foi como assistir a minha própria vida desmoronar diante dos meus olhos. A fratura atravessava meu pulso direito, justamente a mão que eu mais usava. Uma tala rígida mantinha meu braço preso contra o peito enquanto uma dor constante se espalhava até meus dedos. Acima do inchaço, marcas arroxeadas em formato de dedos revelavam algo que eu não queria admitir. Havia outros hematomas no meu braço, exatamente onde minha irmã mais nova, Sloan, havia me segurado antes de bater meu pulso contra a quina da bancada da cozinha. Meu pai estava sentado ao lado da maca. Ele tinha visto tudo acontecer. Esperou até a médica, doutora Priya Shaw, se virar para analisar o exame e então se aproximou de mim. Sua voz baixa carregava uma ordem que eu conhecia bem. Não faça uma denúncia contra ela. Ela ainda tem a vida inteira pela frente. Por alguns segundos, esqueci completamente a dor. Sloan tinha 26 anos. Ela tinha um emprego em um salão de beleza, uma possível promoção e muitas oportunidades para seguir em frente depois de um erro. Mas eu também tinha uma vida. Eu tinha clientes esperando pelo meu trabalho, contas chegando e uma carreira que dependia daquela mão que agora estava inutilizada. Meu pai não mencionou nada disso. Ele apenas me olhou, esperando aquele velho gesto de sempre, um aceno silencioso dizendo que eu resolveria tudo e manteria a família unida. E o pior é que quase fiz isso. Essa foi a parte mais difícil de explicar depois. Minha irmã tinha acabado de quebrar meu pulso, e mesmo assim a primeira coisa que senti foi culpa. Eu já estava pensando na possibilidade de Sloan perder a promoção. Já imaginava meu pai sozinho em casa. Já me perguntava se contar a verdade faria de mim a pessoa responsável por destruir nossa família. A doutora Shaw não demonstrou surpresa com o sussurro dele. Ela não ficou nervosa nem fez acusações. Apenas observou cuidadosamente os hematomas no meu pulso, depois olhou para as marcas no meu braço e finalmente analisou as informações no tablet médico. Seu rosto continuava tranquilo, mas algo naquele quarto havia mudado. Sr. Ward, preciso examinar a Tessa a sós, disse ela. Meu pai se levantou devagar. Antes de sair, colocou a mão rapidamente no meu ombro que não estava machucado. Era um pequeno lembrete do que ele esperava que eu fizesse. Que eu ficasse em silêncio. Que eu protegesse Sloan. Depois ele seguiu a enfermeira até o corredor, e a porta se fechou. Abri a boca para repetir a história que tínhamos preparado. A versão de que eu tinha caído enquanto carregava uma caixa. Mas a doutora Shaw olhou diretamente para mim. Você está segura agora. Então ela pegou o telefone. Eu não sabia se ela estava chamando a segurança do hospital, a polícia ou alguém especializado em lidar com situações como aquela. Eu só sabia de uma coisa: meu pai estava do outro lado da porta e, pela primeira vez em muitos anos, ele não podia falar por mim. O que mais me assustou foi perceber como a médica havia analisado meu histórico. Ela não estava vendo apenas um pulso quebrado. Ela estava juntando as peças de algo maior. Ela tinha percebido a ligação entre aquela lesão, os hematomas antigos, as desculpas que eu dava e as outras vezes em que fui parar no hospital tratando tudo como simples acidentes. Mas havia uma pergunta que me atormentava ainda mais do que saber quem ela iria chamar. Por que meu pai tinha tanta certeza de que eu protegeria Sloan? Se você já ouviu alguém dizer que manter a paz era mais importante do que contar a verdade, continue comigo. E se histórias sobre pessoas recuperando a própria voz significam algo para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Isso ajuda essa comunidade de sobreviventes e apoiadores a encontrar outras pessoas que passaram por situações parecidas. Para entender por que uma parte de mim ainda queria obedecer ao meu pai, mesmo com as marcas dos dedos da minha irmã visíveis na minha pele, é preciso voltar 18 meses no tempo, quando minha mãe, Helena, ficou doente demais para cuidar da casa sozinha. Eu voltei para casa acreditando que seria apenas uma fase passageira. Meu pai tinha 63 anos e havia se aposentado recentemente do trabalho como supervisor de operações do transporte municipal. Ele era capaz de coordenar centenas de funcionários sem perder a calma, mas lidar com a piora da saúde da minha mãe fez com que ele perdesse o controle das coisas mais simples do dia a dia.
As contas ficavam fechadas sobre a mesa sem serem abertas. A comida acabava. As consultas médicas eram esquecidas, a menos que eu anotasse tudo e lembrasse a todos. Sloan já morava lá. Aos 26 anos, ela tinha talento suficiente para construir uma carreira de sucesso como estilista, mas sua renda era instável, assim como sua disposição para ajudar dentro de casa. Sempre que meu pai pedia alguma coisa para ela, a conversa terminava em discussão. Mas quando ele me procurava, eu sempre encontrava uma maneira de resolver. Essa diferença existia desde que éramos crianças. Sloan era a filha que precisava ser protegida. Eu era a filha que todos acreditavam conseguir lidar com qualquer situação. No começo, reorganizei minha agenda de intérprete para acompanhar minha mãe às consultas. Depois comecei a comprar mantimentos e pagar algumas contas quando meu pai começava a se perder nas despesas. Eu disse para Nia, minha melhor amiga e coordenadora da agência onde eu trabalhava, que aquilo seria apenas até minha mãe melhorar. Mas minha mãe nunca melhorou. Depois que ela faleceu, a tristeza tomou conta de cada canto daquela casa. Meu pai parou de perguntar quando eu pretendia ir embora. Sloan começou a agir como se meu dinheiro pertencesse aos três. E eu continuei pagando as contas porque sair imediatamente parecia uma crueldade naquele momento. A chave da casa continuou presa ao meu chaveiro. Eu confundi ter acesso com realmente pertencer àquele lugar. Confundi responsabilidade com amor. E, mais perigoso ainda, confundi minha capacidade de suportar o comportamento de Sloan com a ideia de que aquilo não era tão grave. A primeira vez que ela me segurou com força suficiente para deixar marcas dos dedos, meu pai disse que tinha sido apenas uma noite ruim. A primeira vez que ela me empurrou, ele afirmou que o luto tinha deixado minha irmã instável. Cada situação terminava da mesma forma, Sloan se acalmava, meu pai explicava que ela não tinha tido a intenção de fazer aquilo, e eu garantia que ninguém de fora da família descobrisse o que acontecia dentro daquela casa. Durante 18 meses, eu fiz exatamente isso. Aquela rotina poderia ter continuado por muito mais tempo se eu não tivesse finalmente assinado um contrato de aluguel. Encontrei o apartamento por meio de um anúncio que Nia me enviou durante uma pausa entre os atendimentos. Era pequeno, tranquilo e ficava perto o suficiente dos meus clientes para que eu não precisasse atravessar a cidade inteira todos os dias. Mas, acima de tudo, aquele lugar era meu. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha algo que não carregava o peso das expectativas da minha família. Era um espaço onde eu poderia existir sem precisar consertar tudo para outras pessoas. Eu visitei o apartamento sozinha porque já sabia o que meu pai diria. Ele lembraria que a casa ainda estava cheia de lembranças depois da morte da minha mãe. Falaria sobre todas as despesas que Sloan não conseguia cobrir e sobre todas as tarefas que ele já tinha se acostumado a ver eu fazendo. No fim, ele pediria que eu esperasse mais um pouco. Mas eu já tinha esperado 18 meses. Na tarde em que assinei o contrato de aluguel, o administrador do imóvel colocou uma pequena chave prateada na minha mão. Eu a coloquei no mesmo chaveiro onde estava a chave da casa do meu pai e fiquei olhando para as duas lado a lado. Uma representava a vida que eu tinha herdado. A outra simbolizava a vida que eu finalmente tinha escolhido para mim. Esperei 3 dias antes de contar à minha família. Meu pai estava sentado à mesa da sala de jantar separando correspondências, enquanto Sloan ficava encostada no balcão da cozinha mexendo no celular. Eu mantive a conversa simples. Disse que tinha alugado um apartamento, que levaria minhas coisas aos poucos e que, depois do próximo ciclo de contas, eles precisariam assumir as despesas da casa. Meu pai abaixou o envelope que segurava. Você assinou um contrato sem conversar comigo antes? Pai, eu tenho 32 anos. Essa não é a questão. Mas era exatamente essa a questão. Sloan levantou os olhos do celular. Então você simplesmente vai embora? Eu vou morar a 10 minutos daqui. Não estou desaparecendo. E as contas? Você e o pai vão precisar dividir. Ela me olhou como se eu tivesse anunciado que estava levando as paredes da casa comigo. A renda dela no salão variava bastante, mas ela ganhava o suficiente para ajudar quando realmente queria. Meu pai nunca insistia, porque toda vez que pedia alguma coisa para ela, a conversa terminava em briga. Então, silenciosamente, ele permitiu que a minha ajuda deixasse de ser temporária e virasse uma obrigação permanente. Meu pai passou a mão pelo rosto.
Sua irmã finalmente está sendo considerada para um cargo de supervisora. Ela precisa se concentrar nisso agora. Eu também tenho uma carreira. Ninguém disse que não tem. Você não precisa dizer. Eu sei. Peguei minha bolsa que estava sobre a cadeira. Eu esperava a decepção. Já estava preparada para sentir culpa. Mas o que eu não estava mais disposta a fazer era negociar o direito de construir a minha própria vida. Volto neste fim de semana para buscar as primeiras caixas. Sloan me seguiu até a cozinha. Você sempre faz isso. Eu me virei. Faço o quê? Faz parecer que é a responsável por tudo e deixa o resto de nós lidando com a bagunça. Durante anos, eu teria tentado me defender. Teria listado cada conta que paguei, cada consulta que marquei e cada problema que resolvi. Mas naquele dia eu estava cansada demais. Eu não vou discutir enquanto você estiver com raiva. Fui em direção à porta dos fundos. Então Sloan se colocou na minha frente. Você não pode simplesmente jogar isso em cima da gente e ir embora. Sloan, sai da frente. Tentei passar por ela, mas sua mão fechou ao redor do meu pulso direito. No começo, achei que ela só queria me impedir de sair. Então a força aumentou. Solta. Eu tentei puxar o braço de volta, mas ela segurou com mais força, torceu meu pulso para trás e o bateu contra a quina da bancada da cozinha. O som foi baixo. Não foi aquele barulho dramático que as pessoas imaginam quando pensam em um osso quebrando. Foi apenas um estalo seco. Mas a dor veio imediatamente. Subiu pelo meu braço até o cotovelo e tirou todo o ar dos meus pulmões. Minha bolsa caiu no chão. Sloan soltou meu braço quando eu me curvei contra a bancada, segurando o pulso. Foi então que percebi meu pai parado na entrada da sala de jantar. Ele tinha visto tudo. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Então ele falou. Sloan, o que você fez? Eu mal toquei nela. Ela se afastou rapidamente. Meu pulso já começava a inchar. Quando tentei mexer os dedos, uma onda de náusea tomou conta de mim. Eu preciso ir ao hospital. A expressão de Sloan mudou. A raiva desapareceu e deu lugar ao medo. Pai, ela está fazendo isso parecer muito pior do que foi. Ele olhou para ela antes de olhar para mim. Aquele simples movimento me mostrou tudo o que eu precisava saber. Meu pai pegou uma bolsa de gelo, enrolou em uma toalha e colocou sobre meu pulso. Mas ele não pediu para Sloan ir conosco. Não disse que segurá-la daquela forma era errado. Não falou nada sobre o que tinha acabado de acontecer. Apenas me levou até o carro enquanto ela permanecia na cozinha. Antes de ligar o motor, ele se virou para mim. Você caiu enquanto carregava uma das suas caixas. Eu fiquei olhando para ele, sem acreditar. Foi um acidente, ele continuou. Não existe motivo para envolver outras pessoas nisso. Ela quebrou meu pulso. A gente ainda não sabe disso. Eu ouvi. E naquele momento eu percebi que meu pai não estava tentando descobrir a verdade. Ele estava tentando proteger a versão da história que fosse mais conveniente para nossa família. Meu pai ficou olhando pelo para-brisa enquanto dirigia. Sloan perdeu o controle por um momento. Ela sabe que fez errado. Ela ainda nem pediu desculpas. Ela está assustada. Eu estava sentada no banco do passageiro, segurando a bolsa de gelo contra o braço enquanto ouvia meu pai explicar os sentimentos da minha irmã, como se a dor dela fosse mais importante do que a minha. Enquanto isso, meu pulso latejava debaixo da toalha. Na emergência, eu repeti a história que meu pai tinha criado. Disse à enfermeira da triagem que eu tinha caído enquanto carregava uma caixa. Sempre que eu hesitava, meu pai completava os detalhes por mim. No fim, a explicação parecia ensaiada porque realmente era. Foi naquele momento que tudo o que havia acontecido antes se encontrou dentro daquela sala de hospital. A doutora Shaw tinha ouvido o sussurro do meu pai. Ela tinha visto as marcas dos dedos na minha pele. E também tinha analisado meu histórico médico, onde encontrou outros atendimentos relacionados a ferimentos que eu havia explicado como simples acidentes domésticos. Quando ela pegou o telefone, chamou a segurança do hospital. Estou pedindo para que seu pai permaneça do lado de fora, explicou ela.
Ele só poderá entrar novamente se você solicitar. A pressão que eu sentia no peito diminuiu um pouco. Pela primeira vez em muito tempo, consegui respirar sem sentir que precisava proteger alguém. Poucos minutos depois, uma assistente especializada em apoio a pacientes entrou na sala e sentou perto da porta. Ela não me pressionou e não exigiu respostas. Apenas ficou ali, me dando espaço para falar quando eu estivesse pronta. A doutora Shaw explicou que o tipo de fratura não correspondia a uma simples queda enquanto eu carregava uma caixa. As marcas no pulso e no braço indicavam que alguém havia segurado meu corpo com força. Então ela fez a pergunta que eu mais temia. Alguém machucou você? Olhei para o telefone na mão dela. Por alguns segundos, ainda senti aquela vontade automática de proteger minha família. Mas então eu disse. Minha irmã fez isso. As palavras pareciam estranhas. Talvez porque eu nunca tivesse falado aquilo em voz alta antes. A médica esperou. Ela segurou meu pulso quando tentei sair. Torceu meu braço para trás e bateu contra a bancada. Seu pai viu o que aconteceu? Sim. Você se sente segura voltando para casa? Dessa vez, minha resposta veio sem hesitação. Não. A assistente explicou quais eram minhas opções. Eu poderia registrar o ocorrido sem precisar tomar todas as decisões legais naquele mesmo instante. Poderia conversar com um policial. Poderia pedir ajuda para encontrar um lugar seguro e organizar a retirada dos meus pertences. Ninguém me perguntou o que eu devia a Sloan. Ninguém falou sobre a promoção dela. Ninguém pediu que eu pensasse em como aquilo afetaria minha família. Pela primeira vez, alguém perguntou o que eu queria. Eu quero denunciar. A doutora Shaw pegou o telefone novamente. Enquanto a equipe médica se preparava para alinhar e imobilizar meu pulso, 2 policiais chegaram. Com minha autorização, fotografaram os hematomas e ouviram meu relato separado do relato do meu pai. Eu contei sobre a discussão, sobre o apartamento que eu tinha alugado, sobre a forma exata como Sloan segurou meu braço e sobre a mentira que meu pai havia criado para explicar o ferimento. Também contei que aquela não era a primeira vez que ela tinha usado força contra mim. Depois que comecei a falar, as lembranças vieram mais rápido do que eu conseguia organizar. O empurrão contra a parede do corredor. Os dedos apertando meu braço. Uma lâmpada jogada pelo quarto. Marcas escondidas por mangas compridas. Enquanto eu vivia aquelas situações, cada episódio parecia isolado. Mas quando coloquei tudo em palavras, percebi que existia um padrão. Um dos policiais perguntou: por que você nunca denunciou antes? Eu respirei fundo. Porque meu pai sempre dizia que ela não tinha feito por mal. Ele apenas anotou minha resposta, sem julgamento. A primeira pessoa que liguei foi Nia. Ela atendeu antes do segundo toque. Estou no hospital, eu disse. O que aconteceu? Sloan quebrou meu pulso. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Então Nia perguntou algo que eu nunca tinha ouvido antes. Você está segura agora? Ela não perguntou se Sloan estava arrependida. Não perguntou se meu pai tinha alguma explicação. Não perguntou se eu estava preocupada com a família. Ela perguntou sobre mim. Você está segura? Sim. A segurança do hospital está aqui. Eu estou indo. Meu pai permaneceu na sala de espera até que um dos policiais conversou com ele. Ele insistiu na versão de que eu tinha caído durante uma discussão e que Sloan apenas tentou me impedir de sair. Mas ele já tinha mudado a história, porque as marcas no meu braço tornavam impossível sustentar a primeira versão que havia contado. O problema era que ele e Sloan não tinham combinado exatamente o que diriam. Enquanto meu pulso recebia atendimento, meu celular começou a encher de mensagens dela. Eu só segurei você porque você estava indo embora. Você puxou o braço e bateu na bancada. Eu não sabia que você ia se machucar daquele jeito. Você realmente está chamando a polícia por causa de uma discussão boba? Cada mensagem que ela enviava tentando se justificar acabava confirmando uma parte diferente do que eu tinha contado. A assistente do hospital me ajudou a salvar todas as conversas. Depois, meu pai começou a ligar. Ignorei as primeiras chamadas. Deixei tocar. Depois da 4ª tentativa, ele enviou uma mensagem.
Diga a eles que foi um mal-entendido antes que isso saia do controle. Fiquei olhando para aquelas palavras até minha visão ficar embaçada. Nia chegou justamente quando uma enfermeira ajustava a tala no meu pulso. Ela parou na porta ao ver meu braço. Durante anos, eu tinha dado pequenas desculpas para ela. Faltas no trabalho, compromissos cancelados, hematomas que apareciam de vez em quando. Uma porta de armário. Uma queda na garagem. Um acidente enquanto eu movia algum móvel. Agora ela entendia. Você não vai voltar para aquela casa hoje à noite, ela disse. Minhas coisas ainda estão lá. As coisas podem esperar. Mas meu pai precisa de mim. Ela falou meu nome com calma, mas aquilo me fez parar. Tessa, você está sentada em uma sala de emergência com o pulso quebrado, ela continuou. Qualquer coisa que seu pai precise hoje, ele consegue resolver sozinho. Olhei para a tala no meu braço. Ela estava certa. Mas aceitar aquilo parecia quase impossível. O hospital me liberou com orientações para acompanhamento médico e terapia ocupacional. Nia me levou para o apartamento dela e me ajudou a me acomodar no sofá. Deixou água, remédios e o carregador do celular ao meu alcance, tudo do lado da mão que eu ainda conseguia usar. Só depois que ela foi para a cozinha eu permiti que as lágrimas caíssem. Eu chorei porque meu pulso doía. Chorei porque estava com medo de não conseguir trabalhar. Mas, principalmente, chorei porque meu pai tinha visto Sloan me machucar e, mesmo assim, continuava acreditando que o futuro dela era a maior emergência daquela família. Na manhã seguinte, a assistente do hospital me ajudou a iniciar o processo de uma medida de proteção temporária. Os policiais haviam registrado o ferimento, as versões contraditórias e as mensagens enviadas por Sloan. Até que o tribunal analisasse o caso, Sloan foi proibida de entrar em contato comigo diretamente. Meu pai não estava incluído nessa restrição. E ele usou isso. No começo, as mensagens dele pareciam preocupadas. Como está seu pulso? Você conseguiu dormir? Me diga onde você está para eu levar suas coisas. Quando não respondi, o tom dele mudou. As contas da casa vencem na próxima semana. Sloan pode perder tudo pelo que trabalhou. Sua mãe nunca teria querido isso. Essa última mensagem quase me destruiu. Minha mãe passou seus últimos meses preocupada que meu pai e Sloan não conseguissem cuidar da casa sem alguém organizando tudo. Eu peguei esse medo dela e transformei em uma responsabilidade que ela nunca realmente colocou sobre meus ombros. Digitei várias respostas e apaguei todas. Até que finalmente escrevi. Mãe não teria querido que nenhuma das duas filhas se machucasse. Meu pai não respondeu pelo resto do dia. Sloan encontrou outras maneiras de tentar chegar até mim. Parentes começaram a ligar trazendo pedaços de uma história distorcida. Eles tinham ouvido que eu havia caído durante uma discussão e que agora estava usando o ferimento para punir minha irmã. Uma parente me perguntou se eu realmente queria que Sloan carregasse um registro criminal pelo resto da vida. Eu encerrei a ligação sem tentar me explicar. Cada conversa me empurrava de volta para o papel que eu conhecia tão bem, a filha sensata que justificava tudo, diminuía os problemas e sempre acabava perdoando. Nia percebeu isso antes de mim. Você não precisa convencer ninguém, ela disse. Eles não estavam naquela cozinha. Seu pai estava. 3 dias depois da minha ida ao hospital, voltei para casa com Nia e um policial para acompanhar a retirada dos meus pertences de forma segura. Meu braço direito ainda estava preso junto ao corpo. Nia carregava as caixas vazias porque eu não conseguia nem dobrar uma sem sentir dor. Meu pai havia colocado algumas das minhas coisas perto da porta de entrada, mas a maior parte ainda estava no andar de cima. Sloan não poderia se aproximar enquanto eu buscava meus objetos. A presença de um policial mudou completamente a atmosfera daquela casa. Os móveis continuavam no mesmo lugar. A foto da minha mãe ainda estava sobre a lareira. O relógio da sala de jantar ainda fazia o mesmo som a cada segundo. Mas havia uma diferença. O silêncio já não controlava mais o que acontecia dentro daquela casa. Meu pai nos seguiu até o andar de cima. Você não precisava trazer a polícia para dentro da nossa casa. Eu não quebrei meu pulso, ele continuou. Ela não queria fazer isso. Ela não ter planejado não significa que ela não fez. Ele abaixou a voz.
Você sabe como sua irmã fica quando sente que foi abandonada. Eu ia morar a 10 minutos daqui. Você estava tirando o apoio que ela depende. Parei perto da porta do quarto. Então isso dava a ela o direito de me machucar? Eu não disse isso. Mas você continua dizendo tudo, menos que a culpa foi dela. A expressão dele ficou mais dura. Você é a irmã mais velha. Sempre foi a mais equilibrada. Por anos, aquela frase parecia um elogio. Naquele momento, eu finalmente entendi o peso que ela carregava. Não era reconhecimento. Era uma expectativa. Você ensinou a ela que, se ficasse brava o suficiente, eu seria a pessoa que teria que desistir. Meu pai olhou para o policial, claramente desconfortável por outra pessoa estar ouvindo aquelas palavras. E foi aí que percebi algo doloroso. A vergonha dele não vinha do que tinha acontecido comigo. Vinha do fato de alguém de fora estar vendo a verdade. Enquanto Nia colocava minhas roupas nas caixas, eu reunia documentos e pequenos objetos pessoais usando apenas a mão esquerda. Tudo demorava o dobro do tempo. Cada tentativa frustrada de pegar algo ou fechar uma caixa me lembrava do que Sloan tinha tirado de mim. Quando terminamos, tirei a chave da casa do meu pai do meu chaveiro. Coloquei sobre a mesa perto da entrada. Ele olhou para ela, mas não pegou. Você realmente vai nos deixar assim? Olhei para ele uma última vez. Não. Eu estou indo embora por causa disso. Saí sem esperar uma resposta. Meu apartamento ainda estava quase vazio quando Nia me ajudou a chegar lá. Eu tinha apenas um colchão, uma mesa dobrável, 2 cadeiras e várias caixas que eu não conseguia abrir sozinha. Mesmo assim, quando fechei a porta, aquele silêncio parecia completamente diferente do silêncio da casa do meu pai. Não era o silêncio de algo sendo escondido. Era a paz. Mas essa paz também vinha acompanhada de dificuldades. Minha agência não conseguia me colocar nos trabalhos normais de interpretação enquanto meu pulso dominante estivesse imobilizado. A língua americana de sinais exigia rapidez, precisão e coordenação entre as 2 mãos. Tentar trabalhar usando apenas uma não seria apenas complicado. Poderia comprometer a comunicação das pessoas que dependiam de mim. Nia conseguiu alguns trabalhos administrativos temporários para mim, mas aquilo cobria apenas uma parte da renda que eu havia perdido. Usei minhas economias de emergência para pagar o aluguel. Adiei a compra de móveis. Cada gasto fazia a frase do meu pai voltar à minha cabeça. Você está tirando o apoio que ela depende. Mesmo no meu próprio apartamento, eu ainda me pegava preocupada se as contas da casa dele estavam pagas ou se as luzes continuavam acesas. Minha recuperação também foi mais lenta do que eu esperava. Depois que a fratura foi estabilizada, meus dedos continuaram inchados e rígidos. Cada pequeno movimento lembrava que aquele não era apenas um osso quebrado. Era a primeira vez que eu tinha escolhido a mim mesma, mesmo sabendo que isso mudaria tudo. A terapia ocupacional começou com movimentos tão pequenos que, no início, pareciam até uma provocação. Dobrar um dedo. Encostar o polegar em cada ponta dos outros dedos. Girar o antebraço alguns poucos centímetros. Eu tinha passado anos interpretando conversas complexas em tempo real, ajudando pessoas a se comunicarem em momentos importantes da vida. Agora, eu comemorava conseguir pegar um simples clipe de papel. A terapeuta me alertou para não tentar acelerar o processo. A dor é uma informação, ela disse. Não é um obstáculo que você precisa vencer. Fiquei pensando em como minha família tinha me ensinado a lidar com a dor de uma forma completamente diferente. Para eles, a dor era algo que deveria ser escondido, ignorado ou suportado em silêncio. Meu pai continuava deixando mensagens. Alguns dias, sua voz parecia irritada. Em outros, ele soava cansado e envelhecido. Ele falava sobre contas atrasadas, sobre o medo de Sloan e sobre os parentes que estavam fazendo perguntas. Mas raramente perguntava como estava a minha recuperação. Em uma noite, ouvi um dos recados de voz que ele deixou. Sua irmã cometeu um erro. Você está disposta a perder sua família inteira por causa disso? Meu dedo ficou parado sobre o botão de retornar a ligação. Por alguns segundos, imaginei voltar atrás em tudo. Eu poderia dizer ao promotor que já não lembrava exatamente a sequência dos acontecimentos. Poderia explicar como uma briga que saiu do controle.
Poderia aliviar a pressão legal. Talvez meu pai me perdoasse. Talvez Sloan prometesse que nunca mais encostaria em mim. Então olhei para Tala no meu braço. A última vez que Sloan me empurrou, ela também prometeu que nunca mais faria aquilo. Antes daquela vez, meu pai havia feito essa promessa por ela. Em vez de ligar de volta, salvei a mensagem. Mais tarde naquela noite, Nia me encontrou sentada no chão ao lado de uma caixa que eu ainda não tinha conseguido abrir. Eu sinto falta dele, confessei. Eu sei. E se eu estiver tomando a decisão errada? Ela sentou ao meu lado. Sentir falta dele não significa que ele era uma pessoa segura para você. Essa diferença se tornou algo que eu precisava lembrar sempre que a culpa tentava parecer uma prova de que eu estava errada. A investigação não avançou por causa de uma única descoberta chocante. Ela foi construída com pequenos detalhes que já estavam presentes há muito tempo. As anotações da doutora Shaw registravam a fratura, o padrão das marcas de pressão, os hematomas e a incompatibilidade entre o ferimento e a explicação dada pelo meu pai. Também registravam a tentativa dele de influenciar minha versão dos fatos dentro da sala de atendimento. Meus registros médicos anteriores mostravam outros ferimentos que eu havia atribuído a quedas e acidentes domésticos. Nenhum deles, sozinho, provava que Sloan havia causado aquela fratura específica. Mas, juntos, eles ajudavam a mostrar o histórico que eu finalmente tinha conseguido revelar. Depois vieram as mensagens. A insistência de Sloan de que ela só havia me segurado porque eu estava indo embora confirmava que houve contato físico. A afirmação dela de que eu teria puxado o braço explicava a dinâmica do ferimento, mas não apagava a responsabilidade dela pelo que aconteceu. As mensagens do meu pai pedindo que eu retirasse a denúncia mostravam que a história do acidente não era apenas um simples mal-entendido. Quando o promotor analisou todo o material, ele me explicou que casos de violência dentro da família podiam ser complicados. Sloan não tinha confessado da maneira dramática que as pessoas costumam ver em filmes ou séries. Meu pai continuava dizendo que tinha visto apenas parte da situação. Mas as provas não precisavam ser perfeitas. Elas precisavam fazer sentido juntas. No começo, o advogado de Sloan tentou apresentar o ferimento como resultado de uma luta entre as duas partes. Mas essa versão criava outro problema para ela. Se realmente tivesse existido uma disputa física entre nós, então a história do meu pai de que eu simplesmente tinha caído enquanto carregava uma caixa não poderia ser verdadeira. As versões dele só pareciam funcionar enquanto ninguém comparava uma com a outra. Quando as contradições foram colocadas lado a lado, a história que eles haviam construído começou a desmoronar. O promotor me disse que havia elementos suficientes para seguir adiante. Eu achei que sentiria uma espécie de vitória naquele momento. Mas o que senti foi algo muito diferente. Em vez disso, senti um vazio no estômago. Durante toda a minha vida, as consequências sempre foram apresentadas para mim como algo que eu causava quando me recusava a perdoar. Saber que o caso tinha força suficiente para continuar trouxe de volta o mesmo medo que eu senti naquela sala de emergência. Sloan poderia perder a promoção. O trabalho dela poderia descobrir sobre a acusação. Ela teria gastos com o advogado. E meu pai provavelmente me culparia por cada consequência que viesse depois. Na minha próxima sessão de terapia, tive dificuldade até para girar o pulso. A articulação parecia travada. Forcei um pouco mais e uma dor intensa se espalhou pela palma da minha mão. A terapeuta parou o movimento. Seu corpo está tentando se proteger, ela disse. Você precisa reconstruir a confiança nele. Aquela frase ficou comigo. Meu corpo tinha tentado me proteger naquela cozinha. Eu puxei o braço porque Sloan estava me machucando. Mas minha família pegou aquele instinto de defesa e transformou em parte da justificativa dela. Minha recuperação exigia que eu parasse de enxergar a autoproteção como se fosse um erro. As semanas passaram. A tala rígida foi substituída por uma órtese removível. O inchaço começou a diminuir. Aos poucos, consegui recuperar alguns movimentos e realizar pequenas tarefas administrativas sem sentir dor constante, embora voltar ao trabalho completo como intérprete ainda fosse impossível. O processo legal avançava mais devagar do que o meu medo. Sloan recebeu uma proposta de acordo. Ela poderia assumir oficialmente a responsabilidade pelo que aconteceu, cumprir um período de acompanhamento judicial,
participar de um programa de controle comportamental, pagar uma compensação pelos gastos médicos e perdas financeiras comprovadas, além de continuar proibida de entrar em contato comigo. Caso recusasse, o processo seguiria para julgamento. Um dia, meu telefone tocou de um número desconhecido. Atendi antes de perceber quem era. Tessa, por favor, não desliga. Eu fiquei em silêncio. Sloan recebeu uma proposta de acordo. Eu sei. Ela precisa entender que você não está tentando destruir a vida dela. Eu apenas contei o que ela fez. Você sabe que não é assim que ela enxerga. E aquele sempre foi o problema. Meu pai respirou fundo. Se você disser que não quer continuar com isso, talvez eles diminuam as consequências. Eu já contei a verdade. Você está escolhendo pessoas de fora em vez da sua própria família. Não. Eu estou escolhendo não mentir pela minha família. Depois disso, a voz dele ficou mais dura. Depois de tudo que eu fiz por você? Encerrei a ligação. Minha mão tremeu depois disso, mas eu não liguei de volta. Foi naquele momento que percebi que coragem não precisava parecer tranquilidade. Ela só precisava resistir ao instante em que o medo tentava me fazer desistir. Sloan aceitou o acordo. A audiência oficial aconteceu alguns meses depois do ataque. Até lá, eu já conseguia movimentar meu pulso em grande parte do alcance normal, mas ainda usava a órtese em lugares cheios porque qualquer contato inesperado ainda me deixava assustada. Nia foi comigo. Sloan estava sentada ao lado do advogado dela. Meu pai ocupava o banco atrás dela. Ele parecia menor do que eu lembrava, mas quando nossos olhos se encontraram, eu ainda vi aquela mesma expressão de julgamento. O tribunal revisou todos os termos cuidadosamente. Sloan reconheceu que havia causado meu ferimento durante a discussão. Aceitou o período de acompanhamento, o tratamento comportamental, a restituição financeira e a ordem de não contato. Não houve uma grande cena de arrependimento. Ela não se virou para mim chorando e pedindo desculpas. Ela apenas respondeu às perguntas necessárias e aceitou as consequências porque a outra opção traria riscos ainda maiores. Aquilo não era redenção. Era responsabilidade. Sloan saiu do tribunal andando com as próprias pernas. Ela ainda tinha escolhas, habilidades, tempo e um futuro pela frente. A vida dela não tinha acabado porque alguém finalmente se recusou a esconder o que ela havia feito. Meu pai tinha razão sobre uma coisa. Sloan ainda tinha a vida inteira pela frente. Mas ele estava errado ao acreditar que proteger o futuro dela exigia destruir o meu. Do lado de fora do tribunal, meu pai se aproximou enquanto Nia permanecia alguns passos atrás, dando espaço para aquela conversa acontecer. Agora que você conseguiu provar o que queria, podemos parar com isso? As palavras ficaram suspensas entre nós. O que eu queria? Sloan aceitou o acordo. Ela está pagando pelo erro dela. Não existe motivo para continuar punindo a família. Meu pulso quebrado não era uma questão de provar um ponto. Eu sei que você se machucou. Você viu ela me machucar. Eu entrei em pânico. Você passou meses me pedindo para mentir. Ele desviou o olhar para as pessoas passando pelo corredor. Podemos seguir em frente se todos pararem de acusar uns aos outros. E ali estava novamente. A mesma ideia de sempre. Paz sem verdade. Você ainda não consegue dizer que ela me agrediu. Ela perdeu o controle. E você escolheu protegê-la. Eu estava tentando proteger vocês duas. Não, pai. Você estava protegendo a filha que machucou alguém da filha que foi machucada. O rosto dele ficou tenso. O que você quer de mim? A verdade. Eu já contei a minha versão. E é exatamente por isso que eu não vou voltar. Pela primeira vez na minha vida, eu não esperei pela aprovação dele antes de ir embora. A ordem de não contato continuou válida. Bloqueei os números desconhecidos que Sloan tentou usar para falar comigo e também reduzi o acesso do meu pai à minha vida. Depois que as autoridades preservaram as comunicações necessárias, retirei aquelas conversas da tela do meu celular. Eu não precisava mais abrir o telefone e ser lembrada diariamente de cobranças, culpa e obrigações. O aparelho que antes tocava sempre que minha família precisava de dinheiro, organização ou perdão finalmente ficou em silêncio.
Meu pai precisou aprender a administrar a casa com a aposentadoria dele e com a ajuda que Sloan decidisse oferecer. Eu sabia que aquela mudança seria difícil. Mas também sabia que dificuldade não era o mesmo que perigo. Parei de pagar as contas deles. Essa decisão doeu mais do que eu esperava. Em algumas noites, eu ainda imaginava envelopes fechados acumulando sobre a mesa do meu pai. Ainda sentia vontade de verificar se ele tinha comprado comida ou marcado alguma consulta. Então eu lembrava a mim mesma de uma coisa. Cuidado oferecido por obrigação e medo não é cuidado. É prisão usando um nome mais gentil. Os pagamentos de restituição chegaram aos poucos, longe de serem uma solução mágica. Eles cobriram apenas uma parte do que eu tinha perdido. Continuei controlando meus gastos e aceitando trabalhos administrativos enquanto recuperava minha força e meus movimentos. Nia me ajudava quando eu pedia, mas nunca tentava controlar minha vida. Às vezes, ela carregava minhas compras. Às vezes, sentava comigo na mesa dobrável enquanto eu praticava os movimentos das mãos para recuperar minha habilidade. E, em alguns momentos, ela simplesmente ficava comigo enquanto eu admitia que a liberdade também podia ser solitária. Nossa amizade mudou porque, finalmente, eu permiti que ela fosse uma relação de troca. Passei grande parte da minha vida acreditando que ser amada significava ser útil. Que meu valor vinha daquilo que eu conseguia resolver para os outros. Nia me mostrou que alguém podia se importar comigo mesmo quando eu estava ferida, assustada e sem conseguir consertar nada. E sem precisar provar meu valor através do que eu conseguia fazer pelos outros. A terapia ocupacional se tornou a forma como eu media minha evolução. A primeira vez que consegui girar o pulso sem sentir aquela dor aguda, chorei ainda no estacionamento. A primeira vez que consegui fazer uma frase completa em sinais com fluidez, meus movimentos ainda eram lentos e longe da perfeição, mas minhas duas mãos estavam trabalhando juntas novamente. Comecei aceitando pequenos trabalhos. 10 minutos viraram 30. 30 minutos viraram 1 hora. Meu pulso ainda cansava rápido, e eu aprendi a parar antes que o desgaste se transformasse em uma nova lesão. Essa foi outra lição que minha família nunca tinha me ensinado. Parar não significava fracassar. Descansar não significava ser fraca. Cuidar do meu próprio corpo não precisava da autorização de ninguém. Alguns meses depois da audiência, meu pai enviou uma carta escrita à mão para o meu apartamento. Ele disse que a casa parecia vazia. Escreveu que Sloan estava cumprindo as exigências determinadas pelo acordo e que esperava que, com o tempo, todos nós conseguíssemos esquecer as partes mais dolorosas do que aconteceu. Mas ele não pediu desculpas. Não reconheceu a história falsa que contou. Não mencionou o sussurro no hospital. Não falou sobre todos os meses em que tentou me pressionar para proteger Sloan. Li a carta 2 vezes. Depois, guardei junto com meus documentos legais em uma gaveta. Eu não destruí a carta. Mas também não respondi. Se algum dia o perdão fosse possível, ele precisaria vir acompanhado de responsabilidade e reconhecimento. Até lá, manter distância não era crueldade. Era o limite que me mantinha segura. Meu apartamento começou, aos poucos, a se transformar em um verdadeiro lar. Comprei algumas prateleiras quando tive condições. Nia me ajudou a pendurar fotos sem transformar cada canto em uma lembrança da antiga casa da minha família. A mesa dobrável deu lugar a uma pequena mesa de madeira perto da janela. A chave prateada do apartamento continuou no meu chaveiro. A chave da casa do meu pai nunca voltou. Com o tempo, minha agência ofereceu meu primeiro trabalho completo de interpretação desde o acidente. Cheguei cedo porque estava nervosa. Eu não sabia se meu pulso aguentaria uma sessão inteira. Debaixo da mesa, movi os dedos algumas vezes. Ainda existia uma pequena dor quando o clima mudava. A marca deixada pelo medo era mais difícil de medir, mas eu tinha aprendido algo importante: me recuperar não significava fingir que nada aconteceu. A sessão começou. Minhas mãos se moveram. No início, eu prestava atenção em cada movimento do pulso. Conferia cada gesto, cada rotação, com medo de que algo desse errado. Então, aos poucos, o treinamento e o instinto assumiram o controle. O significado voltou a passar pelas minhas mãos com a velocidade e a precisão que eu achava que nunca recuperaria. As 2 mãos eram necessárias. As 2 mãos eram minhas.
Quando a sessão terminou, guardei meu caderno e caminhei pelo corredor. Meu celular permanecia em silêncio dentro da bolsa. Ninguém mais poderia usá-lo para exigir meu dinheiro, meu trabalho ou meu perdão. Peguei minhas chaves usando a mão direita. As duas mãos se moveram livremente. E quando saí daquele prédio, a única chave no meu chaveiro era a do lugar onde eu finalmente tinha certeza de uma coisa. Ninguém tinha permissão para me machucar ali.